Olá, pessoas, sejam bem-vindos a mais um vídeo do Carros em Foco e a mais um episódio da fatídica saga de engenharia mecânica no Brasil. Mas antes de começar, que hoje nós vamos falar da minha segunda e última parte de quando eu trabalhei na Troller. Meu nome é Anderson, sou engenheiro mecânico graduado na Universidade Federal do Ceará, com uma laurea magistrale, que é um mestrado, basicamente, aqui na Itália, na Universidade de Modena, em engenharia automotiva, com especialização em Racing Car Design. E agora estou fazendo um doutorado de pesquisa na Universidade de Brecha. Bom, no vídeo passado, onde foi que eu parei no vídeo passado? Eu até anotei. Eu parei ali no fim, né? Eu acho que foi depois da Copa Troller, né? Que tava chegando o fim do meu contrato de trabalho, né? E, bom, já tinha feito ali cerca de 2 anos, quase 2 anos, na companhia. E eu queria continuar, né? Na época eu estudava na Unifor e havia ali uma certa ansiedade para continuar. Já sabendo disso, isso antes do contrato acabar, porque o estágio no Brasil ele dura 2 anos. Você pode renovar até 2 anos, depois você pega o beco. Então eu fiquei lá. E também quando você se forma, você não pode estagiar, você só pode trabalhar. Então eu fiquei quase 2 anos lá, na vaga de Incoming Quality, né, no estágio de Incoming Quality, que eu comentei no vídeo passado. E eu comecei a atuar lá dentro para ser contratado, né? E havia uma vaga de interesse, que era uma vaga de inspetor de produto. Essa vaga, para eu assumir essa vaga, eu precisava fazer um curso de direção defensiva pela Ford. Só que quando a vaga abriu, eu nem tinha um curso. E tudo bem, eu poderia assumir, fazer as funções que não tinha ali necessidade de direção e fazer o curso posteriormente. Só que na época, meu chefe, que eu não deixo claro aqui se é homem ou mulher, porque senão pode ser que não pegue bem. Meu chefe, esse ser misericordioso, ele disse assim: não, Anderson, eu não posso te dar a vaga agora, porque eu prometi essa vaga para o outro funcionário ali. E é questão de justiça dar essa vaga para ele. Eu concordei com este ser, né? Sério, concordei mesmo. Achei justo. Foi prometido pro cara? Beleza. Tranquilo, a gente espera. De boa. Nessa época, um pouquinho antes disso, uns meses antes, eu fui fazer um curso de Minitab. Eu cheguei na empresa e os estagiários estavam tudo assim, conversando num local onde bate o ponto. Aí eu, o que vocês estão fazendo aí? Não, a gente vai fazer o curso de Minitab. O que é Minitab? Não, software aí de estatística aí pra fazer negócio de que é bom, pra fazer coisa de Six Sigma, não sei o que. Aí eu, porra, eu quero fazer essa merda aí também. Era uma semana de curso.
Show. Eu falei com o coordenador, ei, os estagiários ali estão fazendo vão fazer o curso de Minitab, eu quero fazer também. Né? Aí, você não foi chamado? Não, não. Ele, não, vai fazer também, pô. Os estagiários tudinho. Vai fazer também. Aí eu fui. Meu imediato ficou puto, porque eu ia passar uma semana fazendo o curso. E o curso foi no Senai de Pacajus, com um professor muito peculiar. E é engraçado, porque quando você... Eu gostava muito de trabalhar na Troller, sabe? Foi de longe o melhor local que eu já trabalhei. E eu até me entristece, assim, que eu não consegui dar 100% de mim lá. Porque eu tava namorando. E como eu tava namorando, a minha cabeça ela funcionava em 2 compromissos. Um compromisso com a minha namorada e um compromisso com o trabalho. E isso me deixa muito triste, porque eu queria ter sido muito melhor do que eu fui lá. Eu fui medíocre, pra falar a verdade. Eu fui um funcionário medíocre, né? Não tô dizendo que é culpa do namoro, mas eu não sei gerenciar isso. Tanto que hoje eu tô solteiro. Por quê? Porque ou eu me dedico 100% ao trabalho, e se aparece alguém, eu tenho uma extrema dificuldade de lidar com 2 compromissos. Então, pra não ter problemas no namoro e no trabalho, não se namora aqui. Aí, eu fui. O treinamento foi no Senai. E a Troller, essas empresas, elas são muito interessantes, elas são muito peculiares, porque sempre que elas chamam alguém para fazer um treinamento, e eu percebi isso quando eu tava lá, treinamento técnico também, não é motivacional, né? Porque eu falei do treinamento motivacional que eu tive na semana, no vídeo passado, né? É sempre um cara meio messiânico, tá ligado? É sempre um cara meio messiânico, um cara que sabe muita coisa. E dessa vez veio um cara, eu não sei se ele era engenheiro, ele parecia um cara estatístico, porque o Minitab é um software de estatística. E ele tava ensinando a gente o software. E meu irmão, esse cara se vendeu como o gênio. Tipo, coisas bravatas como eu adivinho os times que vão ganhar no Campeonato Brasileiro. E era um velhinho, sabe? O cara era inteligente, evidentemente, né? E tinha uma escola em São Paulo de Minitab, de cursos de estatística, essas coisas aí que geralmente se trabalha muito com empresa grande, né, para treinar funcionário assim do cargo já de engenharia, de analista, né, e de analista. Então, dentro dessas empresas, os sujeitos que vão dar os treinamentos, eles são sempre meio messiânicos, tá ligado? Eles sempre beiram ali o método CIS, não do método em si, mas aquele messianismo de que o cara é foda demais, sabe? E esse cara a aula dele era muito boa, sabe? E aí ele ficava pedindo em sala de aula pra gente, vai, diz um número aí que eu vou adivinhar a probabilidade, sabe? Ali dos exemplos e tal, aí número tal, aí ele é tanto, aí a gente calculava e de fato era, né? Mas eu achava muito engraçado, porque todo treinamento que a gente tinha era alguém assim. Era alguém muito messiânico, alguém que adivinhava as coisas. E ele dizia que, não, eu já sei quem vai ganhar. Ó, próxima semana quem vai ganhar é o Palmeiras. E o Palmeiras ganhou na semana seguinte, né? E aí foi uma semana de treinamento de Minitab. E aí esse cara começou a vender um tal de Six Sigma Green Belt, né? Que é uma espécie de Outback dos cursos de engenharia e de linha de produção, né? De engenharia de produção da minha época, né? É uma espécie de método CIS da engenharia, né? De messianismo. É quase uma igreja evangélica, né? Que tinha dentro da Troller, que era o Six Sigma, né? E cara, esse cara, não, o Six Sigma, tal, se você aplica na sua vida, eu aplico o Six Sigma dentro da minha casa, olha que bravata.
Sabe, hoje uma pessoa fala uma merda dessa pra você, você sai de perto. Sai de perto. Né? Na época que eu era jovem, que eu era um imbecil, né? Eu achava isso maravilhoso. Né? Caralho, eu preciso fazer, eu vou. E aí, cara... Peraí que tô mandando mensagem aqui. É do doutorado? É do doutorado. Não é do doutorado, então não importa, né? Aí não. O Seis Sigma eu aplico na minha vida, aplico dentro da minha casa, no orçamento da minha casa, não sei o quê. E de fato, é legal o Seis Sigma. Eu vou já falar do Seis Sigma, né? E aí eu fiz esse treinamento lá, e esse cara começou a falar de Seis Sigma, e aí eu tive... Que é quando geralmente eu tenho... Não é um insight, mas é quando a minha cabeça pensa coisas como: eu vou fazer isso aí. Ah, cara, toda vida que eu penso essa merda eu me fodo. Na maioria das vezes eu consigo o que eu quero, mas o processo é doloroso pra caralho. É doloroso, e no final, quando eu consigo, eu olho assim pra minha conquista e vejo assim: isto é uma bosta, né? Não fiz mais do que a minha obrigação, ainda fiz mal. Aí eu saí daquele treinamento na sexta-feira, saí ali de Pacajus, voltei pra Troller pra pegar o transporte pra casa, né? Voltei de Pacajus e eu, cara, eu vou fazer esse Seis Sigma, eu vou botar pra cima, eu vou fazer esta merda. Nem que eu tenha que agir dentro da empresa, né? Politicamente falando, né? E eu não sou um cara muito bom de relação na empresa, tá ligado? Eu sou aquele idiota profissional que acha que vai crescer trabalhando bastante, dando resultado. Não é assim que se cresce. Você tem que fazer política, você tem que babar o ovo, né? Eventualmente ter algum resultado, mas o puxa-saquismo é universal, né? Aí eu... Durou ser... Peraí, minha filha. Fala-me, Nossa Senhora! 3 horas de simulação, meu irmão. Aí eu voltei pra Troller, né? Tal. Na outra semana eu cheguei pro meu coordenador. Quero fazer o curso de Greenbelt. Aí ele: estagiário não pode. Dá um jeito. Não tem jeito, estagiário não pode. Aí eu: quando é que é o próximo? Daqui a 3 meses. Era um negócio assim, 3, 4 meses. Tá bom. Aí eu, vê aí, conversa aí com a gerência. Ainda insisti ali uns 2 meses. E aí eu desisti. Desisti dessa porra. Foda-se, vamos trabalhar aqui. E aí chegou a semana do Greenbelt. E aí eu cheguei lá pra trabalhar. Cumprimentei o meu coordenador. Já tinha peidado pra isso, né? Já tava me preparando pra trabalhar. O meu coordenador saiu da sala. Aí, do nada, meu telefone tocando. Naquela época a gente fazia chamadas. A gente usava o telefone pra ligar, né? Naquela época não tinha WhatsApp, né? A gente usava o telefone pra falar com outrem, né? Aí ele: Anderson, vem aqui pro CTO. Era o centro de treinamento. Aí eu fui lá: o que foi? Entra aí! Aí eu: como assim, mano? O que é isso aqui? Não quer fazer o curso de Greenbelt? Tá aí, vamos, vai. Ah, beleza, né? Deixa que eu falo com fulano, com o teu chefe. E foi assim que eu fui o primeiro estagiário da Troller a fazer o curso de Greenbelt. Né? E aí eu preciso dizer o que é o Greenbelt, gente. Naquele dia eu comecei a fazer o curso de Greenbelt. Sala lotada,
curso é dado para um Master Mega Black Transformer Belt, Black Belt, né? Eu acho que o Green Belt ele tem 3 níveis: o Green, o Black e o Master Black Belt, né? E o Green Belt ele pode ser aplicado tanto para produção como para o design. O de produção, ele, se eu não me engano, é o Customer Oriented Six Sigma Green Belt, né? Então, geralmente ele lida com problemas de qualidade, problemas de produção. E eu vou acender essa luz porque tá ficando escuro. Continua escuro. Então, o Green Belt, eu fiz esse Green Belt, Customer Six Sigma Green Belt. Massa o curso. O Green Belt foi uma metodologia, se eu não me engano, que surgiu na Motorola, né? E eu não vou entrar muito em detalhes, até porque eu não me lembro. Eu lembro que eu estudei muito isso na época. E eu vi que o Green Belt ele é meio que um put-pourri de técnicas de melhoria contínua, né, de serviços, de qualidade, de produção. Tipo, tem Kaizen, tem Pareto, tem FIFO First In, First Out, né? Tem toda a análise estatística, tudo, curva normal, box plot, spot plot, essas porra tudinho aí, né? Essa grafacaiada aí de estatística, essa numerologia que funciona. Tinha os 5 porquês, que mais? Tipo, aquele negócio que, se eu não me engano, surgiram ali na Toyota, ali nos anos 70, 80. E acabou com as nossas vidas, né? Porque virou essa secura por produção, né? E como é que funcionava o curso, né? Como eu falei, é um put-pourri de técnicas. Você vai usar essas técnicas para resolver um problema da fábrica. Uma vez feito o curso, você decide aplicar em um projeto de dentro do seu setor. Aplicando isso, você, comprovando os resultados, você recebe o diploma, certificado de que você é um profissional Six Sigma, Ultra Mega Master Black Belt, Green Belt. Então o Green Belt, ele era meio que... Pô, não sei o que é que tem hoje. Seria meio que... a igreja evangélica dentro da fábrica, né? Todo mundo queria ser Green Belt, porque, porra, se vendia muito que era um curso que você ia ganhar dinheiro e você ia fazer projetos, né? E você poderia aplicar isso em outras empresas e fazer consultorias, né, e tudo. E de fato, é verdade, né? De todas as pessoas que eu conheci lá, apenas 2 hoje eu vejo que estão trabalhando com isso, diretamente com isso. Tipo, são consultores, hoje são Ultra Mega Master Black Belt, Master Blaster, né? E que eu acho muito engraçado esse nomezinho, sabe? Mas eu gostava disso. Eu sempre gostei de fazer as coisas de uma forma científica, sabe? Tinha uma coisa lá na Troller que eu acho que é importante mencionar, que aí eu vou dizer que era o meu ponto de vista. Eu posso estar muito errado, mas eu havia a impressão de que lá as coisas eram muito resolvidas no tentativa e erro. E eu dizia pra mim, eu não posso ser assim. Eu tenho que resolver com conhecimento, com a ciência ao meu lado. Eu era uma espécie de Átila Yamarino, né, dos estagiários da Troller, né? E
E o Greenbelt caiu como uma luva pra mim, porque eu queria calcular coisas, né, e tudo. Então tinha muita estatística no Greenbelt, curva normal, histograma, normalization curve, como é que era o nome? Um monte de coisa, cara. E sabe o que é? E aí eu selecionei meu projeto, que eu não vou dizer o nome aqui, porque, pô, chato pra caralho essas merda. Depois dá merda aí, os caras daí vêm reclamar, né? Mas não era nada. Era um problema dentro da produção, dentro da fábrica, não da produção, era um problema de dentro da fábrica, que estava dando um gasto alto de retorno de algumas peças do carro. E eu entrei, não, vamos resolver isso aí. Eu vou resolver isso aí. Eu vou resolver isso aí. Meu irmão, eu vou ser Greenbelt. Eu acho que tem um dos vídeos meus ali de engenharia, da engenharia automotiva, que eu boto uma foto que é um cachorro vira-lata pensando assim: um dia eu vou ter o prazer de dizer que eu sou engenheiro. Aí no outro tem assim ele logo depois dizendo: meu Deus, o que foi que eu fiz com a minha vida? Era tipo eu vou ter o prazer de estampar aqui, porque sim, ainda tinha essa. Quando você era Green Belt ou Black Belt ou, né, esse negócio aí, você tinha um crachá especial pra você se diferenciar dos demais. Você não era qualquer um, você era um Green Belt. Você é Green Belt. Aí a galera andava com o crachá aqui, né? E aí do ladinho tinha Green Belt. Ai, meu Deus do céu. Então o Greenbelt, ele era ali uma forma de diferenciar os funcionários, onde na verdade a gente estava só trabalhando. E peguei um projeto, comecei a trabalhar no projeto. E bicho, vou te falar, eu não fazia a menor ideia do que eu estava fazendo, né? Eu lembro bem de estar fazendo medições na linha, no pátio dos estacionamentos dos carros novos, que esse era um problema que afetava muito o carro que estava no pátio. Tava fazendo problemas lá, em contato com o fornecedor. E bicho, eu aprendi muito nessa coisa, bicho, porque eu era uma pessoa sem muita experiência, e eu me vi tendo que fazer reuniões com o fornecedor, sabe, tendo que planejar a vinda do fornecedor para a fábrica. Uma vez o fornecedor da peça chegou lá na fábrica e eu não tinha reservado sala, eu não tinha feito nada. O cara chegou: o que é que tu tá fazendo aqui? Ai, é sério, mas isso tudo foi muito aprendizado para mim, sabe? E fiz trabalho fábrica, fornecedor para fazer o projeto. O fornecedor chegou junto, né? Deu apoio técnico, principalmente um apoio técnico muito forte, sabe? Eu fiz uma cadeia de medições em conjunto com o fornecedor dentro da fábrica, do primeiro posto em que esta peça entrava até o final da fábrica, tipo final mesmo, quando o carro ia pra cegonha. E eu ainda fui em concessionárias Troller em Fortaleza. E a gente tira esse S porque só tinha uma, né? E na época era ali na Beira-Mar, no final da Beira-Mar. Não, final da Beira-Mar? Não, Beira-Mar? Onde é que era? Perto do Mercado São Sebastião. Não, São Sebastião não, Mercado Central, né? Era ali perto. E eu ainda fui pra concessionária para verificar os carros do showroom e tal. Então eu fiz um trabalho completo, né? Mas na verdade eu também não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Essa era a verdade. E enquanto eu fazia esse trabalho, eu tinha que estar apresentando pro engenheiro Black Belt messiânico, né? Que eu lembro, até hoje eu lembro o nome dele. Deixa eu até ver se ele tá aqui no LinkedIn. Deixa eu ver aqui. LinkedIn. Deixa eu ver se ele tá aqui. Engenheiro Black Belt messiânico. Meu Deus, o cara tá aqui. O cara tá aqui. Eu vou adicionar ele. Vou adicionar aqui. Olha o que é que eu vou. Olá, prezado.
fiz curso de Greenbelt com você. Na finada, não pega bem dizer finada, né? Na antiga fábrica da Troller. É um prazer revê-lo. Um prazer revê-lo. Que o bot, favor, corrigir os erros de português. Pronto, botou acento em tudo, vírgula, tudo no lugar. Enviar. Pronto, adicionei. Aí, ó, vocês ouviram o barulho aí? Eu adicionei mesmo, né? Então, eu tinha reuniões periódicas com este rapaz, o engenheiro Black Belt messiânico, Master Black Belt messiânico, que dava os cursos de Green Belt da Ford, né? E fazia, e meu irmão, na hora, e eu não tinha naquela época desenvoltura para apresentar que eu tenho hoje, né? Mas eu fazia de tudo para eu, não, e tal, isso aqui, e essas ações, e não sei o que. E eu não fazia a menor ideia do que eu tava fazendo. Eu vou te falar, eu não fazia a menor ideia do que era aquela porra daquele box plot. Até hoje, se eu sentar pra ler meia hora sobre esse gráfico, eu vou entender. É porque eu fiquei com um pouco de preguiça, né? Mas naquela época eu não entendia, né? E eu não conseguia compreender muito bem o que tava querendo, o que eu queria dizer com aquilo ali. Mas eu tava lá apresentando. Então, em paralelo, eu tava ali fazendo política para poder entrar na vaga de inspetor de produto, né? Porque eu tava vendo o meu contrato ir pro fim, e eu ia ter que sair da fábrica, né? E eu não queria perder emprego. Além disso, sim, e é importante pontuar isso. Vocês lembram quando eu disse que eu não sei ter dois compromissos muito importantes ao mesmo tempo? Eu sou aquele tipo do cara que também não sabe trair. Porque eu não sei gerenciar. Não dá pra gerenciar duas mulheres ao mesmo tempo. Como é que eu vou fazer isso, gente? Uma já é complicado. Duas! Né? Sabe? Não dá. Tem que ter dois celulares. Sabe? Duas casas. Sabe? Né? Aí, eu disse pra vocês que eu tenho esse problema, né? O que é que eu faço agora? Né? Se eu tenho esse problema. É simples. Eu não vou fazer mais nenhuma atividade da empresa e vou fazer só o meu projeto Greenbelt. Então eu chegava lá, fazia um mínimo para atingir as minhas metas, um mínimo, atingiu a meta, parou. Já fazia tudo, vamos voltar aqui a trabalhar no Greenbelt, aqui fazer os cálculos, que eu não tô entendendo nada. E isso ajudou muito para que eu tivesse a compreensão do que eu estava fazendo? Não, mas acelerou o processo. Eu levei 1 ano para concluir esse projeto. Em paralelo, preciso ser contratado, quer trabalhar e não sei o quê. E tava rolando isso aí. O rapaz lá entrou antes de mim, né? Entrou antes de mim e eu tive que esperar. Mas o meu chefe, ele já estava aceitando que eu pegaria essa vaga, seria contratado, né, na próxima oportunidade, né? E enquanto eu estava fazendo isso, ele disse: olha, já que você está interessado nessa vaga, possivelmente vai abrir, eu acho bom a gente começar a trabalhar para você fazer o teste na Ford, para você ser motorista Tier 2. Eu não sabia nem do que eles estavam falando. Tinha o Tier 1
que era um curso de direção defensiva EAD, né? E tinha o Tier 2, que era em presença. E tinha o Tier 3, mas esse eu não era pra mim. E aí, gente, eu fui fazer nessa aí e tal. Chegou um período de curso lá do Tier 2 e fui escalado pra fazer o Tier 2. Fui escalado. Onde é o Tier 2? Fort Proving Grounds, Tatuí, São Paulo. É, rapaz, pense num local massa. Eu nem sei se a Ford Tatuí tá aberta, se ainda tá funcionando. Deixa eu ver. Campo de provas Ford Tatuí. Campo de provas Ford Tatuí. Campo de provas América do Sul, né? Teste, isso aqui. Isso aqui, isso aqui, isso aqui. Comemora 45 anos do Centro de Desenvolvimento. Eu acho que ainda tá aberto. Ainda existe? Vou perguntar aqui. Gemini. Sim, ainda existe e continua ativo. Mesmo com o encerramento de produção dos fatídicos veículos Ford, o Centro de Desenvolvimento é um dos 7 campos de programa. Ok, tá aberto. Ou seja, ainda tá lá. Vou te falar. Se eu tivesse voltando assim, Brasil, voltando aqui com meu doutorado, Ford Tatuí, pô, quer vir pra cá? É nóis. Onde que eu assino? Pense num lugar lindo. Campo de prova, pistas de todos os tipos, os carros tudo andando, fazendo teste de durabilidade, de não sei o que. Aí tem off-road, tem rampa, não pra pular, mas de subida e descida, né? Morro, aclive, declive, sabe? Pista pra pegar velocidade, sabe? Carros de todos os lugares da Ford, sabe? Eu lembro que aqui eu cheguei e eu vi as Ford C-Max e B-Max, mas eu já tinha visto esses carros lá, né? E eu fui lá pra fazer esse teste. E aí, cara, o cara, não, vou levar aqui vocês pra conhecer a pista e tal. E aí era legal demais, cara. Porra, aquele local, aquelas árvores, as capivaras correndo e você passando a 140 no carro, né? Que era a velocidade máxima, se eu não me engano, né? E a pista tava com regras muito duras, né? Pra você entrar nela, porque tinha acontecido um acidente, tinha um óbito, né? Isso aí bota na internet que tu descobre isso aí, né? Então eles estavam com regras muito duras, né? Essa foi a época que eu fui, que eles estavam muito mais restritos, assim. E os testes estavam muito mais, assim, rigorosos, né? E eu fiz aí beleza, fui lá, o meu superior imediato, na época, um outro cara da Ford, da Troller, de uma outra ilha, né, de trabalho, mas da qualidade também. Ficamos num hotelzinho em Itapetininga da Serra. Eu acho que era Itapetininga da Serra, né? Foi ali que eu conheci São Paulo, né? Tudo muito novo. Quer dizer, São Paulo não, né? Aquela região ali, Tatuí, tudo. Porra, lindo. Lindo local. Sério mesmo. Aí demos umas voltas lá de Ranger, pulamos lá com a Ranger lá, o motorista de teste lá. Vi como é que era o trabalho dos terceirizados. Pô, bem legal mesmo, sabe? Porra, caralho, sério, cara, ali é o trabalho de engenharia automotiva mesmo que eu queria fazer. E acabou que eu vim pra cá, né?
Que não é ruim, mas sei lá, vamos enviar o currículo pra lá de novo, né? Vai que dá certo. Aí, teste, bora. A prova vai ser: hoje você vai só conhecer a pista, vai saber os testes que você vai fazer. Amanhã vai ser a avaliação. O cara que me fez a avaliação, ele parecia... Deixa eu ver aqui com quem que ele parecia. Porque eu não vou dizer o nome do cara. Eu lembro o nome dele, mas eu não vou dizer o nome dele. Ele parecia o Burt Reynolds em... tá aqui. Em Pedal to the Metal, né? Ele parecia o Burt Reynolds, porque ele também tinha um chapéu e tinha um bigodão assim, né? Tal. E foi lá que eu dirigi um New Fiesta no meu teste. E a prova era uma série de testes de veículos. Slalom com freada, né? Controle com substerço, né? Você reagir ao substerço, reagir ao sobreesterço, controle de velocidade, você saber controlar a velocidade enquanto faz curvas. Por exemplo, tinha uma seção lá sinuosa, eu tinha que cumprir aquela seção a 40 km por hora e manter o carro a 40 km por hora, né, e tudo. Mas de todas essas provas, eu passei em todas bem, menos o slalom. Putz, cara, slalom é o tipo de coisa que me dá ansiedade. Por quê? Porque ele dizia assim, você vai fazer o seguinte, não é difícil, você só precisa manter a velocidade e você vai girar o volante no mesmo tempo em todas as curvas com a mesma velocidade que você está girando. É só isso, só. Talvez seja fácil, mas para mim, que sou um Mobral, né, era, pelo amor de Deus, era uma puta de uma dificuldade. Eu tentei umas 3 vezes e aí na quarta foi, e foi até que bem, né? E aí depois, pronto, você passou de slalom. Agora é slalom com frenagem. Puta que pariu, meu irmão. Era você fazer slalom, você vinha numa certa velocidade, fazia uma série de 2, 3 curvas, né? 2, 3 desvios e freio, né? E fiz. Eu lembro que quando eu fiz esse teste, quando eu entrei em contato com o instrutor, que era um engenheiro, né? Que era esse cara que parece o Burt Reynolds. Vamos chamar ele de Burt Reynolds. Quando eu fiz contato com o Burt Reynolds, ele me disse uma coisa que eu nunca mais esqueci. Ele disse: oi, Anderson. Não, ele não foi só isso. Ele disse: que bom, fico feliz que você vai fazer o curso. Eu acho que essa prova do Tier 2, ela é uma prova muito enriquecedora para você como profissional, mas também para a sua vida pessoal. Um negócio assim. Eu nunca me esqueci disso. Por quê? Porque toda vez, desde aquele dia em 2012, eu acho, até hoje, quando alguém tá dirigindo, eu tô dentro do carro, eu tô olhando para como a pessoa tá dirigindo. Por quê? Porque lá eu aprendi a regular a posição do volante, regular o retrovisor, tal, aqui, posição aqui, né, com o braço levemente flexionado, essas baitolagens todas aí, né, tudo. Então eu aprendi isso tudo lá. E cara, hoje toda vida que que alguém dirige pra mim, eu fico olhando assim. Eu só não peço pra sair, porque como aqui eu não tenho um carro, né? Melhor do que ir de ônibus, porque aqui também não tem ônibus, né? Mentira, tem. Mas não é bom, né? Aí fiz a prova, passei. Eu lembro que meu chefe, antes de viajar, ele me motivou, ele olhou assim pra mim e disse: você passe, viu? Isso é pra passar, né? Me deixou altamente motivado, né? Gostava desse meu chefe. Foi o melhor chefe que eu tive, né? Aí
Passei, voltei pra Troller dia 2. Acho que eu ainda não tinha assumido a vaga. Meses depois, a vaga surgiu e eu entrei. A partir do... eu entrei... Eu acho que foi acho que foi em junho de 2012, maio de 2012. Naquela época, eu tava muito incomodado na minha vida, porque antes de entrar para essa vaga, eu achava que eu não estava progredindo no curso. E essa sensação começou a crescer. Que é uma consequência de quem trabalha e estuda. Quem trabalha e estuda tem que entender que o curso vai demorar. E muito provavelmente vai ser feito de uma forma meio bunda. E que muito provavelmente, tecnicamente falando, você vai estar abaixo dos demais. Né? E eu não aceitava isso. Não, eu quero ser foda. Eu sempre quis ser foda. Né? Sempre quis ser foda. Sabe? Aquele cara que é referência, tá ligado? E isso... E como eu tava muito aquém disso, quando eu me comparava com os outros estagiários, eu olhava assim, cara, eu sou um imbecil perto desse cara. Sabe? Eu sou um idiota. Sabe? Perto desse cara. Aí o que eu fazia? Eu me esforçava 10 vezes mais que aquele cara. E eu entrei na vaga de inspetor de produto. Mas eu já entrei com essa. Que eu camuflei isso dentro da empresa com uma certa insatisfação financeira. Mas não era isso. Não era o dinheiro. Mas entrei pra vaga. E olha, vou te falar, o que eu ia fazer? As minhas funções eram inspecionar o carro. Inspecionar o produto final. Como eu fiz um teste de direção defensiva, eu ia testar o carro. Era massa a vaga. Era muito legal a vaga. Eu era inspetor de final de linha. Eu testava o carro estático. Fazia análise de pintura. Então, muitas daquelas problemas do trolley com relação à pintura eu conheço. Escama de peixe, essas merda aí. Bolha d'água. Os problemas de gap, né? Entre as portas e o vidro e carroceria. Então isso tudo eu fazia inspeção. Fazia inspeção mecânica, suspensão, transmissão. Trabalhava junto com o cachorrinho, que era o primeiro motorista de teste da Troller, né? Que era um ex-mecânico lá e tudo. Tinha ido trabalhado na Troller no Paris-Dakar, naquela época do Paris-Dakar que a Troller foi pra esse negócio aí. Então aprendi muito com ele também, né? Até fui um pouco injusto com ele, assim, porque eu fiquei meio puto com ele, porque era um cara que... Porra, era um cara que às vezes também enchia muito saco. E quando eu tava perto de sair, eu fui meio escroto com ele, assim. E ele me ajudou muito, então... desculpa aí, cara, né? Foi mal, realmente, assim, foi... não era nem por sua causa, é porque eu não tava muito bem. E cara, eu não sou uma pessoa que sente saudade. Não tenho saudades. As coisas que mais chegam perto de eu sentir saudade foram os 2 cachorros que eu tive que morreram. Mais chega perto, não chega a ser saudade, a minha psicóloga e essa vaga na Troller. Eu tenho muita saudade daquele trabalho, cara. Fazia GFCPA, que era FGC, sei lá, GFCPA, que era um teste fora da Troller, que a gente levava o carro pra testar fora da Troller. Era massa, bicho.
Ali eu exercitava o meu conhecimento sobre carros. Mas essa insatisfação técnica foi crescendo. Porque por mais que eu estivesse lá, eu vi que eu tava, se eu não me formasse, se eu não tivesse um bom conhecimento de engenharia, eu não ia muito longe além daquela vaga. E por mais que eu tava na Ford, na Unifor na época, pô, tava no terceiro semestre ainda tinha cadeira do terceiro semestre. Eu precisava terminar o curso. E comecei a reclamar e tal. Me arrependo um pouco disso. Aí o meu chefe até disse, pô, tua contratação foi um erro. Mas hoje eu diria pra ele, não foi um erro não. Foi a contratação correta mesmo. Era eu que não tava bem. Eu não tava insatisfeito com o salário nem nada. O problema não era dinheiro. O problema é que eu achava que intelectualmente eu tava ficando pra trás. Tá entendendo? Que eu via meus colegas se formando. Gente que entrou comigo já tava fazendo mestrado. Aí eu, porra. E essa insatisfação começou a pegar. Tá entendendo? Começou a ficar um nível muito alto. Né? E uma característica muito interessante dessa vaga é que agora eu não era mais um cara que ficava em escritório. Eu era um cara de operação. Então tava dentro da linha. Né? Já era uma forma diferente de trabalho. Eu já tinha uma certa... Já não era mais tão flexível com o horário. Né? Isso pesou um pouco pra mim. Mas eu me adaptei rápido. Tentei fazer outro projeto, Greenbelt. Cheguei a começar, mas como eu saí, eu interrompi. Né? Aí comecei a conhecer os operadores e tudo. Né? Você faz amizade com o pessoal da linha. E bicho, te falar, viu? Aquela linha de produção da Troller ali, meu irmão, não tinha santo. E eu não estou falando do que talvez você esteja pensando. Não tô nem falando dos caras ser mala. Não, vou já dizer. Aí, beleza. Fiz amizade com os caras. Tinha na época, meu imediato. Não foi meu imediato, não. Foi o meu chefe, o chefe do setor. Tinha contratado um estagiário novo. E esse estagiário foi motivo de desordem lá dentro, porque ela não, porque era um estagiário, né? Esse estagiário, esse eu posso dizer que era homem, né? Era um rapaz. E ele tinha acabado de se formar em engenharia mecânica na UFC. E ele não tinha experiência nenhuma. Nada. Eu acho que ele tinha algum estágio, né? Não, minto. Ele estava finalizando o curso, entrou como estágio, né? E depois foi efetivado. E ele entrou muito porque ele sabia falar inglês, porque fez um intercâmbio, morou nas Inglaterra aí. E essa entrada dele foi motivo de muita desordem lá dentro, porque a galera ficou puta. Eu lembro que quando ele foi contratado, os Green Belt lá, os Black Belt, eu não vou ensinar nada pra ninguém não. Porque ele foi contratado depois pra ficar acima deles. Eles tudo Black Belt, mas aí contrataram um cara sem experiência nenhuma, sabe, pra trabalhar com eles, sabe, não era nem que era mandar neles, mas era um controle do projeto, dos projetos Six Sigma deles. Eles ficaram putaços com essa contratação. E aí eu fiz amizade com a galera da produção, fiz amizade com esse estagiário, que depois foi efetivado. A galera da produção, vamos fazer uma festa.
Aí eu, ok, eu né, o doido, vou pra essa porra não. Aí o cara aí, esse estagiário, ele tinha um troller azul, umas rodonas. Ele disse, Anderson, vamos pra essa festa aí? Eu, macho, tu quer ir pra essa porra? Aí ele, bora. Pô, bora, tu anima? Eu, porra, é sábado, né? Vamos tomar uma cachaça lá. Era em Pacajus. Fomos. Era uma casa de praia. Meu irmão. Chegando lá, um dos operadores da linha, que tinha um apelido lá de... Porra, não lembro o apelido dele. Acho que era Cabeça o apelido dele. Toda linha de produção tem um negócio assim, né? Tem um cara que o apelido dele é Cabeça. Eu sei que tinha esse cara lá. Meu irmão, esse cara lá disse... Tava começando a falar, tava com os papos estranhos, dizendo que ia subir na mesa e tirar a roupa. Pô, que papo estranho, bicho. Conversa estranha, negócio de subir na mesa e tirar a roupa. Como assim? Aí o outro falou também, eu vou ficar nu também. E tipo, uns caras assim, que tu... Na linha de produção tu olhava pros caras, os caras eram 500% macho, bicho. Aí eu, fulano, papo é esse aí, meu irmão. Negócio de tirar a roupa. Porra é essa aí? Tu vai tirar a roupa também? Aí ele, não vou não, também não. Não, se eles tirarem a roupa aqui, a gente vai embora. Só acabou que eles não tiraram a roupa. Apareceu duas donas lá de Pacajus, muito gata. Uma eu fiquei e a outra o meu colega lá ficou. Né? E a gente se livrou lá do... Em suma, a galera da produção, meu irmão, era homossexual. Ou era bi, ou era homo. Ó! Puxava freio de mão. Né? Quem diria, né? Que teu troller era feito por uma galera. Enfim. Continuei lá na vaga. E aí vocês sabem mais ou menos o que foi que aconteceu, né? Ficou aquela insatisfação, fiquei ali meio que reclamando. Até que depois eu dei uma... Ah, foda-se. Porra, era massa o meu trabalho. Então, cheguei a trabalhar no começo do T4 novo. Cheguei a testar alguns protótipos. Mas eu não era encarregado desses testes. Eles pediam apenas para eu cumprir alguns testes de durabilidade, que eram testes de torção de carroceria e impacto na suspensão, que é feito num... O nome é pothole, que é o quê? É um buraco. É um buraco de forma retangular no chão. E depois tem um outro, e eles são dispostos de forma alternativa. Um do lado, o outro na frente, só que do outro lado. Ou seja, o carro ele recebe pancada dos dois lados, oscila, enquanto, né? Aí você testa a suspensão, porrada, enquanto torce a carroceria. E tinha também o total, que era o teste de torção, que era umas lombadinhas desencontradas. Né? O de pothole também, os buracos eram desencontrados. E no final tinha um buraco nas duas voltas que o carro caía assim, chega a sepala assim, puff, né? E era muito legal esses testes, cara. Você ficava dentro do carro lá. Por quê? Como é que era o teste? Você entrava na pista, parava o carro, né? Engatava a terceira e deixava ele ir. Aí o carro ia, tuf, 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 e você saia do carro assim. Porque você tava o dia todo lá. E era o dia todo, era de manhã, de tarde, né? Até o fim do horário. Minha vaga na Trolla é uma das poucas coisas que se aproxima de saudade. Foi um trabalho muito legal, né? E aí um dia eu tava em casa, tinha TV a cabo. Aí eu vi lá Discovery, Turbo, grandes fábricas, Ferrari, McLaren, as paradas de Fórmula 1. Aí eu olhei para aquilo.
eu quero ser engenheiro de Fórmula 1. Puta que pariu, meu irmão. Greenbelt, tudo bem. Tinha lá na fábrica, eu sabia como chegar. Fórmula 1, como é que chega? Dentro da Unifor. Em Fortaleza. Cidade turística. Aí uma vez eu tava conversando com o meu chefe. Nessa época eu já tava um pouco mais tranquilo. E aí eu falei pra ele. Aí ele disse, o que é que tu tá fazendo pra isso? Essa pergunta dele me demitiu do trabalho. Ele me demitiu ali. Né? Pouco tempo depois eu saí. Por causa dessa pergunta dele. Eu saí e fiz um curso de italiano. Passei pro curso de italiano. E comecei a estudar italiano porque eu queria trabalhar na Ferrari. Né? E é esse curso de italiano que me ajudou no meu dia a dia aqui. Quando eu cheguei. Em 2021. Isso foi 2014. O resto é história. O resto é história que tá na playlist Engenharia Automotiva na Itália. E foi ali que eu saí da Troller. Foi triste minha saída da Troller. Eu acho que teve um misto de ímpeto, decisão mal tomada, mas que no fundo foi justificada. A Troller fechou, né? Foi fechada pela Ford, né? E quando a Troller fechou, até que eu não tava tão errado. Porque uns meses depois, bateu ali, putz, decisão errada, né? E aí eu decidi que ia só estudar. Fiz o FIES. A Dilma tava meio ruim. Os FIES começaram a cair. O meu financiamento não cobriu o curso todo. Eu ganhei foi uma dívida. E transferi às pressas para o UFC. Mas como eu já suspeitava, nunca confiei 100%, eu fiz todo o edital de transferência mesmo que eu não tivesse o plano de ir para o UFC. E eu acabei indo sem querer para a Universidade Federal do Ceará, que foi a melhor coisa que aconteceu para mim. Então não perca seu tempo, a universidade paga. Né? Aí termina aí a minha história na Troller. Acabou o engenharia automotiva, o engenharia mecânica no Brasil? Não acabou não. Não acabou não. Porque eu não disse que queria ir pra Fórmula 1. Eu não disse que eu não sabia o que fazer pra chegar na Fórmula 1. Pois é. Uma das coisas que eu arrisquei foi me juntar com um personal trainer para abrir uma equipe de kart obscura. E essa fica pro próximo vídeo. Até lá!